2021 foi o ano do início efetivo das quedas nas ações no Brasil. Será que 2022 reserva uma oportunidade de investimento ou 2021 foi só o começo de um grande ciclo de queda nas ações que vai durar vários anos? Isso que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você vai precisar para também conseguir se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa de valores e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da bolsa. Tanto em momentos de crescimento como em momentos de crise da economia. E eu não estou te falando sobre day trade, sobre especulação de curto prazo. Essa infantilidade que só vai te fazer perder dinheiro. Ficar acompanhando o gráfico, acompanhando a notícia. Não. Estou te falando de uma forma madura de se investir para quem tem o foco em multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos. Um método validado e comprovado no longo prazo, tá? Meu nome é Vinícius Marinho, muito prazer. E o tema do nosso episódio de hoje é como e onde investir na Bolsa de Valores em 2022. Então, 2021 foi o ano efetivo das quedas das ações. Será que 2022 reserva uma oportunidade de investimento ou 2021 foi o início de um grande ciclo de quedas? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que enxergar o cenário. Enxergando o cenário no Brasil e no mundo, a gente consegue aventar possibilidades. E a gente vai se preparar para todas as possibilidades. Nassim Taleb já ensina. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Investidores medíocres, no sentido de mediano, de média, que tem um resultado médio no máximo, eles projetam o futuro e investem com base naquilo que é mais provável. Investidores de sucesso olham para as possibilidades e se preparam para todas elas. Não é por menos que eles têm sucesso, porque eles estão prontos para qualquer cenário. Então vamos resgatar um pouquinho a história, tá? Vamos resgatar um pouquinho. No final de 2020, qual era a crença geral? Vamos voltar um ano. A pandemia já tinha passado, todo mundo acreditava nisso, que já tinha passado. O dólar, que estava em 5,19, terminou o ano em 5,19, ia cair. O dólar não ia conseguir ficar naquele mesmo patamar de 5,19. A inflação que aparecia, lembra do IGPM? O IGPM é a inflação do aluguel. O IGPM estava nas alturas. Teve mês ali que o acumulado dos últimos 12 meses estava superior a 30%, estava quase em 40%. E acabou terminando o ano ali em 23,14%. Nos Estados Unidos, a inflação já estava aumentando também. Então, o discurso no mundo era qual? A inflação é temporária. É só porque teve esse choque por causa dos lockdowns, etc e tal, e tudo vai voltar ao normal. E o próprio relatório Focus, o que é esse relatório Focus? Relatório Focus nada mais é do que um boletim, um relatório, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central do Brasil, onde ele condensa as expectativas dos investidores, as expectativas das instituições financeiras de maior relevância no país. E aí, toda segunda-feira, ele pega essas perspectivas, essas expectativas, essas projeções do mercado financeiro e ele divulga. Então, eu estou aqui com o relatório Focus que foi divulgado dia 31 de dezembro de 2020. 31 de dezembro de 2020, o último relatório Focus, onde eles mostravam o quê? As projeções, dá uma olhada aqui, as projeções para as principais variáveis da economia em 2021. Olha só, eu vou te mostrar agora a projeção do mercado financeiro e a realidade um ano depois apenas, tá? Projeção para 2021, o IPCA, a nossa inflação oficial no país, ia ficar em 3,32% em 2021. Quanto que está agora no Boletim Focus que foi divulgado hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 27 de dezembro, tá? Por que está 24 aqui? Porque a pesquisa ela é feita na sexta-feira e a divulgação é feita na segunda-feira posterior. Então, essa pesquisa é com base nos dados do dia 24 de dezembro, mas ela foi divulgada hoje, dia 27/12 de 2021. O que a gente enxerga aqui? Que apenas um ano depois, a projeção para o IPCA é o quê? Para 2021, 10,02. Um ano atrás, a projeção, olha para 2021, tem um joguinho da cor. Sempre o ano seguinte, o ano posterior, é o ano vermelho, tá? Então, para 2021, a projeção era 3,32. Qual está sendo a realidade em 2021? 10,02. Vamos dar uma olhada no outro indicador da economia? Olha só.
a expectativa para o dólar era o quê? E ele ia cair. Ia sair de 5,19 e ia para pelo menos R$5. Quanto que está aqui a nossa projeção para terminar o ano? 5,63, sendo que hoje está mais ou menos nesse valor, 5,60, 5,70, fica variando nesse entorno. Qual era a meta da taxa Selic? Ou seja, a perspectiva, a projeção de quanto ia estar a taxa Selic no final do ano. Olha que loucura, 3%. Estava em 2%, a expectativa era que fosse para 3% no final de 2021. Como que está a realidade? 9,25%. Essa é a realidade para 2021. Não tem mais nenhuma reunião, não vai mais ter alteração da taxa Selic em 2021. Terminamos um ano com a taxa Selic 3 vezes maior, com possibilidade dela subir, tá, para 11,75% em 2022 e terminar o ano a 11,5%. O que a gente consegue perceber aqui? Que basicamente a projeção, primeira coisa que a gente consegue perceber, primeiro ponto que a gente consegue tirar daqui, a projeção, outra coisa, ó, IGPM, qual era a projeção do IGPM para 2021? 4,58. IGPM é a inflação do aluguel, inflação para as empresas, IPCA é a inflação para as pessoas, para as famílias, tá? 4,58 a projeção, qual está sendo a realidade? Olha só, espera-se, amanhã vai ser divulgado, tá? O IGPM de dezembro e aí vai ter vamos bater o martelo em relação a isso. Vai ter a efetivação do IGPM de 2021. Mas a expectativa é que fique em 17,47%. 4 vezes maior do que o esperado um ano atrás. Então, o primeiro ponto para você é parar e pensar aqui, ó. Esquece projeção. Esquece você confiar em que algo vai acontecer. Você precisa entender os cenários, entender as possibilidades e se preparar para todas elas. É isso que faz um investidor sempre em alta. Senão você não vai conseguir nunca lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E o fato é que eu olhava tudo isso, todas essas projeções certeiras, esse sentimento de otimismo, aquelas ações subindo pra caramba no final de 2020 e eu não conseguia contemplar esse negócio. Eu não conseguia contemplar a certeza maluca que as pessoas tinham em relação ao melhor da economia, ao fim da pandemia, que a taxa de juros ia se manter baixa, que agora o cenário era diferente. Tanto eu não consegui entender que eu fiz um vídeo onde eu mostrei exatamente isso. Ó, esse aqui é o vídeo. A gravação dele foi publicada no dia 12 de janeiro de 2021, tá? Mas a live foi feita nos primeiros dias ali de 2021. Bolsa bate recorde histórico em 2021, como investir nesse novo cenário, onde eu alertava sobre todas essas possibilidades e hoje eu vou fazer a extensão desse vídeo aqui. E não é por menos que também lá em junho eu fiz uma outra live sobre destacando ainda mais esse cenário de possível hiperinflação no Brasil em 2021, né? E o que eu falava da hiperinflação? Eu comparava com o cenário lá da década de 80, 90? Não. Hiperinflação, eu falava uma inflação de 2 dígitos, né? E é justamente o que a gente deve ver a partir de agora. Então, contrastando a expectativa antes em como que a gente está hoje, a gente vê uma diferença brutal. E quando a gente para olhar quais são as expectativas para o ano que vem, a gente tem que ter bastante cautela, tá? E aqui eu vou enumerar vários pontos e eu vou começar a dizer primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Quando eu disser primeiro, segundo, terceiro, quarto ponto, você anota isso, porque é coisa importante. São vários pontos que eu destaquei que você tem que ter atenção para investir na bolsa em 2022, tá? Então, olha só, uma coisa importante. Primeira coisa, lá nesse vídeo que eu falei sobre como investir na bolsa em 2021, eu destaquei algo importante. Em 2021, o nosso IGPM, a inflação para as empresas, para a economia como um todo, veio muito alta. O IGPM veio em 23,14%. Sendo que o IPCA em 2020 foi 4,52%. Então o que aconteceu? Presta bem atenção agora, tá? O que aconteceu em 2020? Inflação para as empresas foi 23%, inflação para as pessoas foi 4,5%. Um gap, uma distância de 19% de diferença. E o que eu destaquei nesse vídeo que eu publiquei no início desse ano? Que esse gap ele deveria deixar de existir. Por quê? Por que as empresas estavam com os preços aumentando da matéria-prima para elas comprarem, elas estavam pagando muito mais caro pela matéria-prima, mas não estavam repassando tanto preço para os consumidores? Porque o desemprego em 2020 estava aumentando. As pessoas estavam com menos dinheiro no bolso, as pessoas estavam com medo, então as empresas ficavam com medo de elevar os preços dos produtos dela. 2021, o que poderia acontecer? Isso eu falei lá no outro vídeo, tá? Poderia acontecer o seguinte, as pessoas poderiam ter mais confiança de que a pandemia ia acabar, tudo ia passar,
A empregabilidade poderia voltar, como a empregabilidade formal voltou, a informal piorou, a gente está mais ou menos do 0 a 0, por mais que os dados mostrem que o negócio melhorou, e as pessoas, elas poderiam voltar a comprar e diminuir o seu medo, e assim as empresas começariam a repassar preço, e foi o que aconteceu em 2021. A gente viu muita coisa subindo de preço em 2021, que ficou meio trancado lá em 2020. Tanto é que um pouco dessa transferência da inflação aconteceu em 2021. Mas aqui está o primeiro ponto, não foi suficiente. Quando a gente olha para 2020, a gente vê inflação para as pessoas. O que é inflação? Aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Tudo que a gente compra no dia a dia. Então a média de quanto tudo subiu. Alimentação, combustível, educação, tudo. Para as pessoas foi 4,5%. Em 2020, para as empresas 23,14%. É normal para as empresas ser maior, ser 2 a 3% acima. 19%? Não. O que aconteceu em 2021? O IGPM deve terminar o ano em 17,47%, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 17,47%. Essa é a expectativa, tá? Segundo o Boletim Focus, que agora é meio difícil de errar, né? Porque só tem mais alguns dias do ano, sendo que o IPCA veio 10,02%, tá? Deve vir aí consolidado 2021 em 10,02%. Então aqui a gente tem uma diferença de 7,5%, o que é gritante. Ou seja, primeiro ponto importante aqui, em 2022 pode ter mais transferência da inflação das empresas para as pessoas. Porque pensa comigo, no consolidado dos 2 anos, 2020 e 2021, a gente viu a inflação para as empresas subir mais de 40%. Para as pessoas subiu 15%, em média, tá? Em média. Ou seja, tem um gap gigantesco. Então pode ser que a inflação não aumente, você vai entender todo o contexto da inflação daqui a pouco. Pode ser que não aumente muito para as empresas em 2022, mas aumente mais para as pessoas em 2022. Vinícius, os preços estão absurdos. Pois é, pode ficar pior, tá? Pode ficar pior. E isso atrapalha a economia, isso atrapalha a vida da gente como um todo. Mas a gente tem que encarar a real, não é querer negar. Negação não é uma possibilidade de uma pessoa madura e adulta, tá? Então, o que acontece? Quando a gente compara, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Nessa aba aqui, eu estou comparando o IGPM ano a ano, eu estou olhando aqui o 2021 que a gente tem acumulado, 2020, 2019, e aqui eu estou comparando com o IPCA. Quando a gente compara ano a ano, você vai ver algumas coisas que eu vou te mostrar, ó. 2019, quanto que foi o IGPM? 7,3%. Quanto que foi o IPCA? 4,3%. Uma diferença de 3%. 3% a mais no IGPM. 2018, quanto que foi o IGPM? 7,54%. Quanto que foi o IPCA? 3,75%. 4% de diferença. 2017, quanto que foi o IGPM? Foi negativo, menos 0,52%. E quanto que veio o IPCA? 2,95%. Uma diferença de 3% e assim por diante. Em 2010, o que aconteceu? Olha só, algo semelhante com o que está acontecendo agora. O IGPM veio em 11%, 11,3%, e o IPCA veio em 5,91%. Uma distância bem considerável, tá? 5,5% de diferença. Diferente de 3, 4, 3 que a gente viu nos outros anos. O que aconteceu no ano posterior? 2011. O IGPM veio em 5,1%, veio mais baixo, mas o IPCA veio em 6,5%. O IPCA veio acima do IGPM. Vinícius, é tanto número que eu não estou entendendo. Vamos lá. O que aconteceu em 2021? Vamos dar como consolidado. Não é consolidado ainda, mas vamos adotar essas projeções como consolidado. IGPM veio bem acima do IPCA, 7% acima. Isso aconteceu em 2010, onde o IGPM veio bem acima do IPCA. Então, no ano seguinte, o que aconteceu? O IGPM não subiu tanto, mas o IPCA subiu bastante. E você vai entender a importância desse IPCA. Ou seja, essa inflação aqui, ó, que o governo projeta... o governo não. O Banco Central ele consolida isso. Mas que o mercado financeiro projeta essa inflação de 5%, esse IPCA de 5% para 2022, pode virar 7%. Pode ser 1,5% acima da projeção para o IGPM. Porque é normal ter essa transferência. Aumentando... E aqui que muda o jogo, tá? Então aqui, eu preciso que você entenda isso.
pode, no ano que vem, ocorrer mais transferência da inflação das empresas para as pessoas. Vacinas vão avançando, doses vão avançando, pessoas vão ficando mais confiantes e as empresas vão repassando mais preço para as pessoas. As empresas repassando mais preço para as pessoas, porque sim, a margem de lucro de muitas empresas caiu absurdamente, o que vai acontecer? Os preços vão se elevar, os preços se elevando, aí começa todo o ciclo do problema. Se hoje se projeta a inflação para o ano que vem em 5%, e na realidade for 7%, como realmente pode ser com muita tranquilidade no ano que vem, a gente tem um problema de crise econômica intensificada. Só que aqui não mora todo o problema. O que acontece? Lembra do dólar? O dólar, ele estava previsto para terminar esse ano em R$5. Enquanto que o dólar está terminando o ano? 5,60, 5,70. Dólar alto. Qual é o problema disso para a economia brasileira? Todas as matérias-primas que as empresas compram são cotadas em dólar. Então, por exemplo, que eu estou com um copo na mão, silício, matéria-prima por vida, é cotado em dólar. Estou com o controle do ar-condicionado aqui na mão, esse plástico também é cotado em dólar. Toda metal, estou com um cabeçote aqui de um carregador, é cotado em dólar, tem a parte metálica aqui. Algodão aqui da minha camiseta, enfim, tudo é cotado em dólar. Se o dólar está mais alto, Virgem Maria, dólar mais alto influencia no IGPM, que é no custo para as empresas. Aumentou o custo para as empresas vão ter que repassar preço para as pessoas. Então a gente pode ter uma inflação no ano que vem de 7% ou 8% com tranquilidade. E não 5% como o cenário mágico que o Banco Central, as instituições financeiras estão projetando. Eu falava essa mesma coisa no ano passado. Muita gente ria da minha cara. Contempla isso como possibilidade. E aí é o que está acontecendo agora. Eu contemplo isso como possibilidade, não como probabilidade. Mas você tem que estar pronto, preparado para esse cenário. Então, um agravante é o dólar que está mais alto. Está 12% acima do que era esperado. E a gente já está no Brasil com uma taxa Selic alta. E aqui é onde todas as peças se encaixam. Hoje no Brasil, a gente está com a nossa taxa Selic em 9,25% ao ano. Tá? Por que a gente está com uma taxa Selic tão alta? A gente saiu de 2% no início de 2021 e foi para 9,25% agora. E é projetado já pelo Banco Central que a gente vá para 11,75% no ano que vem. E depois caia para 11,5% e depois vai caindo ao longo dos anos. E deixa eu até mostrar na tela aqui para vocês. E a gente vai para o final, final de 2022, taxa Selic a 11,5%. Final de 2023 a 8%, final de 2024 a 7%. Por que isso é um problema? Tá? Primeiro, por que a taxa Selic está subindo? A taxa Selic está subindo em resposta a uma inflação muito alta. Está subindo o juro, a taxa de juros de referência da economia brasileira. Para quê? Porque isso repercute em todas as outras taxas de juros da economia. Então, fica mais caro para as empresas pegarem empréstimo, fica mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, financiamento para consumirem. Então, o que o governo quer fazer aqui? Frear a inflação. Porque a inflação afeta todo mundo. Os preços aumentando em tudo que a gente compra no dia a dia, caraca, isso afeta todo mundo. Quebra, destrói o nosso poder de compra. Nosso dinheiro já não compra mais tanta coisa quanto comprava 2 anos atrás. Então, o que o Banco Central quer é parar a inflação. Frear a inflação, para que o preço de tudo que a gente compra pare de aumentar. Ele eleva a taxa de juros para a gente comprar menos coisas. Quando a gente compra menos coisas, quando a gente não se endivida tanto, porque a taxa de juros está alta, a gente compra menos coisas. Compramos menos coisas, o que acontece? O empresário é obrigado a reduzir o preço. É lei da oferta e demanda, é assim que funciona o preço de qualquer coisa que existe no planeta Terra. Só que tem um problema. Primeiro ponto. Se espera uma inflação de 5% no ano que vem. Se a inflação vier em 7%, essa taxa Selic pode subir para 12,5%, 13%, com tranquilidade. Tá? E existe algo chamado, que é o terceiro ponto que eu quero te mostrar. Primeiro ponto, pode ter mais transferência da inflação do IGPM para o IPCA. A inflação pode ser bem maior no ano que vem. Segundo ponto, o dólar alto é um agravante. E o dólar pode aumentar muito mais por conta do cenário internacional que eu já vou te falar agora. Tá? Segundo agravante é o dólar. Terceiro agravante, terceiro ponto, na verdade, juro neutro. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas eu preciso colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento aqui. Existe algo chamado juro neutro na economia. O que é esse tal de juro neutro? O juro neutro é um patamar da taxa de juros que o país pode ter, qualquer país pode ter,
E esse é o limite. Se o país tiver até essa taxa de juros, que é o juro neutro, o país ainda consegue crescer economicamente. A economia do país ainda consegue crescer com aquele nível de taxa de juros. Se a taxa de juros de um país, no nosso caso a taxa Selic, estiver acima do juro neutro, é 100% garantido que a economia vai ser impactada e não vai conseguir crescer por conta daquela taxa de juros. Qual é, e isso a gente tem estimado, tá? Com base em análise histórica, com base, olhando assim todas as várias variáveis da economia. Qual é a taxa de juro neutro do Brasil que se estima? Entre 6 e 6,5%. O que isso significa? Ó, presta bem atenção nisso. O que isso significa? Que se a taxa Selic aqui no Brasil, ela se mantendo abaixo de 6 a 6,5%, ou seja, até 6,5%, o país tem capacidade de crescer. Quando a taxa Selic está acima de 6,5%, é certo que o país não vai crescer. Ele pode crescer um ano, por exemplo, como um sinal de recuperação, porque teve uma diminuição, uma involução no PIB, um decrescimento muito grande no país no ano anterior. Mas ele não consegue crescer estruturalmente no longo prazo, com uma taxa de juros tão alta. E vamos lembrar quais são aqui as estimativas do Banco Central? Olha só na tela do computador. Estimativa para a taxa Selic em 2022, 11,5%. Estimativa para a taxa Selic em 2023, 8%. Estimativa, e está subindo, 4 semanas atrás a estimativa era 7,75%. Estimativa para 2024, 7%. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? E muita gente não tem acesso a esse conhecimento, gente. Muita gente nem sabe o que é juro neutro, tá? Você que está aqui, você está indo num nível... Você não está no nível superficial. Quem acompanha o meu conteúdo não está no nível superficial. Olha só. Qual o recado que o mercado financeiro está dando aqui pra gente? Que as instituições financeiras, que o Banco Central está dando aqui pra gente? A gente sabe que a economia não vai crescer até 2024. Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa de juros, espera-se pelo menos que ela esteja mais elevada do que o juro neutro, inclusive em 2024. Ou seja, a partir de 2025, pode ser que a taxa de juros esteja abaixo de 6 a 6,5%. E aí volta um período de tranquilidade econômica. Os juros ficam mais baixos, as pessoas ficam mais à vontade para fazer o financiamento da sua casa, para fazer o financiamento de carro, elas compram mais. As empresas não têm o caixa investido em renda fixa rendendo tanto, porque a taxa de juros caiu, né? E aí elas pensam, bom, já que está rendendo 5%, ao invés de eu colocar o meu caixa da minha empresa para render lá no Tesouro Selic, num fundo de investimento, o que eu vou fazer? Vou investir no meu próprio negócio, vou contratar mais pessoas. E aí entra um ciclo, uma parte do ciclo de crescimento da economia. Mas qual é o recado aqui? Juro neutro no Brasil é de 6 a 6,5%. Taxa Selic acima disso atrapalha a economia, freia a economia, estanca o crescimento da economia. Não tem crescimento da economia. A gente não deve, segundo as projeções do Banco Central, que estão erradas, mas é o que a gente tem para aventar possibilidades, e nunca confiar nesses dados, mas aventar possibilidades, até 2024 a gente tem uma taxa de juros acima de 7%. Ou seja, até 2024 a gente tem um cenário de uma economia que se contrai, que não cresce, mas que piora. Vinícius, eu vim para essa live e você só me dá notícia ruim. Gente, eu tô falando da real. Você quer mentiras confortantes ou verdades inconvenientes? Escolhe. Se você quer mentiras confortantes, tem um monte de gente falando besteira na internet. Agora, se você quer entender como funcionam as coisas, aí o cenário é diferente. Ou seja, as coisas só podem voltar a melhorar, economicamente falando, a partir de 2025, certo? Errado. Por que errado? A taxa Selic, a nossa taxa de juros, ela tem um efeito que é chamado efeito retardado. O que é esse efeito retardado? O efeito retardado é o seguinte, quando a taxa de juros muda hoje, ela só começa efetivamente, isso é comprovado, tá? Cientificamente, ela só começa efetivamente a ter impacto na economia cerca de 12 meses depois. Por que isso acontece? Vou te explicar. Imagine o seguinte, imagine que o Banco Central, o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um comitê formado por pessoas do Banco Central, que
eles vão lá e aumentam a taxa de juros. Não é do dia para a noite que o juro de todo mundo sobe. Os próximos financiamentos, os próximos empréstimos que forem feitos, vão ter taxa de juro mais elevada. Os anteriores já estão com uma taxa de juro talvez pré-fixada, já tinham uma outra taxa de juros que era cobrada. Então, o negócio começa a rodar uma nova taxa de juros a partir dali. Então, demora um certo período de tempo para essa taxa de juros impactar na economia de forma real. Então, se a gente tiver, olha só, se a gente tiver em 2025 uma taxa Selic que bata com o juro neutro, lá 6,5%, 6% ao ano, só a partir de 2026 as coisas podem melhorar. É por isso que é muito normal uma crise levar 5, 6, 7 anos para acabar. Por conta de todo esse contexto econômico. Vamos pensar no que a gente está vivendo agora. Digamos que a economia volte a crescer em 2026. É 7 anos depois que começou efetivamente a crise, que aconteceu, teve o início, né, em 2020. Então, se a inflação subir ainda mais no ano que vem, o negócio pode piorar. Entendendo todo esse contexto nacional, entendendo todo esse contexto do Brasil, tá? Provavelmente vocês nunca tenham ouvido falar isso em outra live, em outro vídeo, qualquer outro conteúdo, qualquer coisa que se fala hoje no Brasil, tá? Mas esse é o contexto, tá? A gente pode ter uma inflação maior no ano que vem com muita tranquilidade, pode ter essa transferência, isso pode ser impactado ainda mais com o dólar mais alto do que era o projetado antes, do que era o previsto, e a gente está com um período em que a taxa Selic está muito alta. Taxa Selic muito alta é um momento que freia a economia. Freou a economia, reduz o lucro das empresas, tá? Reduz toda a atividade da economia. E isso faz com que as ações caiam. Se a economia vai voltar a crescer em 2026, é muito possível que as ações voltem a subir daqui a alguns anos e não exatamente agora. Até porque a gente tem um cenário... O que a gente tem em outubro de 2022? Você sabe muito bem, né? Então, sempre em que tem esse cenário, o que acontece? Os investidores eles ficam receosos em comprar, porque muitas vezes eles querem em comprar ações, tá? Porque muitas vezes eles querem esperar, principalmente o investidor estrangeiro, que tem metade do dinheiro investido nas ações aqui no Brasil. Ele pensa assim, ó, poxa, eu tô num ambiente externo, que eu não conheço muito bem, um outro país, vou esperar definir os negócios por lá, quem que vai comandar o país por lá, depois eu me exponho. Então, é um cenário de muita nebulosidade para as ações. E a dinâmica que eu expliquei no vídeo do ano passado continua extremamente válida, tá? Dificilmente uma crise dura pouco tempo. Não estou dizendo que essa não pode durar pouco tempo. Pode. É por isso que eu estou preparado para qualquer cenário. Mas é difícil. Com a taxa Selic super alta, porque a inflação está alta e não para de subir, o que acontece? Isso faz com que a atividade freie, a atividade econômica, e a gente pode ter uma crise semelhante à que aconteceu entre 2014 e 2016. Então, o que aconteceu? Eu quero comparar, eu lembro que eu mostrei no passado para vocês uma coisa, eu quero mostrar de novo. Eu quero comparar o cenário atual com o cenário de 2008, que desde o início de 2020, eu comparo e o negócio é realmente, parece bem similar. O que aconteceu em 2008 e o que aconteceu em 2020? Deixa eu mostrar para vocês. Na tela, vocês estão vendo aqui a valorização ou desvalorização do índice Bovespa. É a oscilação do índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Então, quando essa linha azul vai para baixo, quer dizer que as ações em média estão caindo. Quando essa linha azul vai para cima, quer dizer que as ações em média estão se valorizando, tá? O que aconteceu em 2008? E vamos contrastar com 2020. 2008, as ações despencaram por conta do estouro da bolha imobiliária americana. Caíram 57% aproximadamente e logo já voltaram a subir e se valorizaram pra caramba, voltando ao mesmo patamar de preço que tinha antes. O que aconteceu em 2020? Ações desabaram no início de 2020, lá no final do ano, na verdade, já estavam no mesmo patamar de preço do início de 2020. Então, uma queda com base no medo, uma queda nas ações com base no medo, todo mundo saiu vendendo. Depois, uma alta nos preços das ações com base especulativa, com base na ganância. Tá barato demais, vamos comprar, tudo vai dar certo, agora é diferente. Só que, depois, o que aconteceu? A realidade econômica se impôs. Se a gente comparar o que aconteceu de 2010 até 2011, a gente pode ver que as ações ficaram mais ou menos no mesmo patamar. Até subiram, cerca de 1%. Só que, com o passar dos anos, começou a vir o quê? Os impactos na economia. Taxa de juros teve que subir pra caramba.
taxa de juros subindo pra caramba freou a economia nacional, sendo que no consolidado de 2008 a 2016, a gente viu as ações despencarem 47%, tá? Hoje, quanto que a gente está vendo a queda nas ações aqui no Brasil? A gente está vendo uma queda de cerca de 20%, tá? Cerca de 20% desde o pico. Então, tem muito mais água para rolar, possivelmente. Se eu for comparar com o ponto lá de 2011, as ações caíram por mais 1, 2, 3, 4, 5 anos consecutivos e caíram também na casa de 46%. Olhando para 2020, em que cenário, se a gente repetir a história, tá? O que é muito normal, queda com base no medo, uma alta nas ações com base na ganância e depois a realidade econômica se impôs, aconteceu um período de crise normal, crises são normais na economia, essenciais para vir o próximo crescimento, tá? E as ações se desvalorizaram por vários anos consecutivos. Em que estágio a gente está hoje? Vamos pensar em 2020, eu já vou mostrar para vocês aqui. As ações desabaram, as ações se rentabilizaram, até passaram um pouco mais. E a gente está aqui, ó, um ano depois do retorno das ações. 2022 para frente pode ser isso daqui. E você tem que estar preparado para esse cenário. Você tem que entender que isso é possível. Inclusive, é o que todos os dados da economia nos mostram, nos evidenciam. Principalmente porque a taxa de juros está alta. Taxa de juros alta, nunca na história uma coisa diferente aconteceu. Diferente dessa que eu vou falar agora. Taxa Selic alta é ações em queda. Repito, taxa Selic alta é ações em queda. Por quê? Aumenta o custo da dívida da empresa. 99% das empresas que têm ações na bolsa têm dívida. Essas dívidas, como a taxa Selic quintuplicou e vai sextuplicar, o que acontece? A dívida, parte dela pelo menos, fica 6 vezes mais cara. Tem que pagar muito mais juros pela dívida. As pessoas que têm menos poder de compra, porque tudo aumenta de preço no dia a dia, elas começam a comprar menos coisas. Então as empresas pagam mais juros pela dívida, vendem menos e lucram menos. Algumas têm tanta dívida, vai diminuir tantas vendas que vão começar a dar prejuízo. Algumas vão quebrar e vão ficar pelo caminho. Então, o que faz o preço de uma ação subir ou cair? O lucro. Se o lucro sobe, o preço da ação sobe. Se o lucro cai, o preço da ação cai. Por isso o cenário é tão ruim, sim, para as ações. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Quando a gente olha para 2020, a gente vê quase isso daqui, ó. Quase isso daqui, ó. É basicamente esse processo. Vamos dar uma passada aqui? Olha só, 2020 caiu, subiu e até foi um pouco mais além. E diferentemente do que aconteceu ali entre 2010 e 2011, que ficou mais ou menos 0 a 0, a gente está vendo aqui em 2021 uma queda na casa aí de uns 12%. Tá? E aí a partir daqui, pode ser tranquilamente que essa queda continue. Quem sabe vai aos 50% e é normal que depois vai voltar, é normal que depois vai retornar. Mas a gente consegue perceber que é um cenário muito parecido com esse cenário que a gente viu em 2008 e que isso pode ser só o começo de grandes quedas que podem vir a partir de agora. Só que eu quero destacar uma coisa importante para vocês. Eu vou dar uma palhinha e depois eu vou falar mais sobre isso. É um problema ou não é? Poxa, vou começar a investir em ações. Quero começar a investir em ações. Aí você fica 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Você fica 8 anos investindo e vendo uma desvalorização de metade do teu dinheiro, 45%. Isso é horrível, é péssimo. Só que isso é um problema para quem investe só em ações. Se você investe também em anti-ações, e eu vou te mostrar uma anti-ação aqui, que pode se valorizar muito nos próximos anos, olha o que aconteceu no mesmo período de tempo. Isso aqui é uma anti-ação, é o dólar, tá? O que a gente viu acontecer? O dólar se valorizou 144%, 3 vezes mais do que a queda das ações. Isso aqui é uma anti-ação. Um investimento que se valoriza 2 a 3 vezes mais, pelo menos, que a queda das ações quando elas caem. E você pode ver que no início, olha só, entre 2010 e 2011, o negócio ficou meio no 0 a 0, por isso você tem que focar no longo prazo, tá? Se você focar no curto prazo na bolsa, o problema não é a bolsa, o problema não é o método, o problema é você, a tua expectativa. Porque não faz sentido investir com foco no curto prazo na bolsa. Você pode ver o que aconteceu aqui com as ações e com o dólar entre 2010 e 2011. Ficou menos 0 a 0 o negócio. 2011 a 2012, olha só. O que aconteceu? As ações caíram 27% e o máximo que o dólar subiu foi o quê? Olha que louco, 12%. Vinícius, o método não funciona. O problema é você, entende? Você está focando em 1, 2 anos, está focando no curto prazo.
Agora, quanto mais o tempo passa, mais abre a boca do jacaré. O que abre a boca do jacaré? As ações, elas têm um limite de queda. Não tem como cair mais que 100%. Quando cai 40%, 50%, elas param de cair, elas ficam estacionadas. Olha aqui, cai até aqui, sobe. Cai até aqui, sobe, porque tem gente comprando, tá muito barato. Cai até aqui, sobe. O negócio que está subindo, ele não para de subir. Então, quando você tem também anti-ações, e tem várias outras técnicas para você implementar aqui, você pode ficar colhendo lucro a todo momento aqui, ó. Mesmo que o negócio fique no 0 a 0, ele oscila de forma oposta e você, mesmo ficando no 0 a 0, consegue ganhar dinheiro, justamente pelas oscilações opostas. Usando algumas técnicas, você vai reajustando ali os seus investimentos. Mas entende que num cenário tão incerto, semelhante como que está agora, investir em ações pode te salvar. Pode te livrar de ficar 8 anos perdendo dinheiro. Ok, Vinícius, entendi. Agora, entendi a situação no Brasil, entendi todo o contexto, agora eu quero saber como é que está o cenário internacional. Isso que eu vou te mostrar agora, tá? Além de um cenário doméstico brasileiro conturbado, a gente tem um cenário internacional ainda mais conturbado. Quer ver como que está o cenário internacional? Deixa eu te mostrar agora. Talvez você já tenha visto, talvez não. Mas, sob o risco de novo calote, o governo chinês envia socorro administrativo para Evergrande. Você lembra no início do ano que teve esse caso da Evergrande? Uma das maiores empresas do setor imobiliário chinês que estava decretando falência, não estava conseguindo pagar as dívidas porque não tinha dinheiro disponível, deu calote por alguns dias, depois voltou a pagar, agora o governo chinês está entrando para conseguir fazer essa empresa não quebrar, porque ela tem 300 bilhões em dívidas de dólares, tá? Não é de nenhuma outra moeda, não é de dólares. Então é muita dívida que essa empresa tem, 300 bilhões em dívidas. E aí quebra toda uma cadeia, pode gerar uma crise financeira se essa empresa quebrar. Só que isso é recente, ou seja, depois que teve aqueles escândalos da Evergrande, lá no início, no meio do ano, a gente viu agora, está acontecendo de novo, ela dando calotes em outros credores, que são instituições que emprestaram dinheiro para ela, porque ela está sem dinheiro. Além da Evergrande, tem outras incorporadoras. Em uma live que eu fiz, eu mostrei uma incorporadora diferente. Agora tem uma nova incorporadora, nova chance de calote da Caixa, que é uma outra empresa, tá? Que não está conseguindo pagar também as suas dívidas. E o contexto na China está muito complicado. A China pode entrar em crise. China entrando em crise, o Brasil é extremamente impactado e a economia mundial é extremamente impactada, tá? Porque se você for olhar onde que é produzido o seu celular, você que tem um iPhone, tem muita coisa da China. Gente, matéria-prima é muita coisa da China e nos seus arredores e o que está no seu comando, no seu poder. Então a China entrando em crise é um grande problema, tá? Internacional. Estados Unidos, como que vai os Estados Unidos? Tem tanta gente que é papagaio das outras pessoas que é incrível. As pessoas não sabem o dado e ficam falando bobagem por aí. Tá muito arriscado investir no Brasil, vou investir nos Estados Unidos. Gente, olha isso aqui. Inflação dos Estados Unidos vai a 6,8%. Em novembro tem a maior alta em 39 anos, desde 1982, tem a maior alta da inflação, sendo que o discurso era a inflação é temporária, vai dar tudo certo, só que com a inflação tão grande, a inflação sendo persistente por lá, gerando instabilidade na economia, o que vai acontecer? O Banco Central dos Estados Unidos vai encerrar o programa de estímulo em março de 2022. Vinícius, o que é o programa de estímulo? Deixa eu te falar aqui. Você tem que entender isso daqui. Esse vídeo é de explodir a cabeça, gente. Olha só. Se a gente for olhar aqui, o que você está vendo nesse gráfico? Você está vendo dados oficiais dos Estados Unidos, da economia americana, tá? E você está vendo que desde o início de 2020, foram injetados na economia americana quase 5 trilhões de dólares. Dinheiro artificial que entrou na economia para fazer com que a economia não entrasse em crise. Já tinha acontecido, até 2008, a crise de 2008, tinha sido injetado 900 bilhões de dólares. Aconteceu a crise de 2008, para os Estados Unidos não entrarem em crise, começou a se injetar, a se criar uma bolha. Por isso que a gente vê as ações subindo desde lá. Existe uma bolha gigantesca nos Estados Unidos. Então, foram injetados desde 2008 para frente, até 2020, tá? Cerca de 3 trilhões de dólares. De 2020 para frente,
se injetou 5 trilhões de dólares, sendo que você pode ver que esse aqui é um regime ordinário. Você pode ver que desde março de 2020, 120 bilhões de dólares são injetados na economia mês após mês. Você pode olhar aqui, ó, 120 bilhões, vai um atrás do outro e vai indo. Um atrás do outro. E a gente está com uma injeção nos Estados Unidos de quase, vai fechar 9 trilhões de dólares. Então tem muito dinheiro artificial na economia. Isso aqui vai estourar essa bolha ou vai desinflar essa bolha. Isso é o que a gente não sabe que vai acontecer. Mas que existe uma bolha no mercado acionário americano, isso é com 110% de certeza existe. O que os Estados Unidos vão fazer? Eles vão encerrar esse programa de estímulo. Eles vão parar de injetar 120 bilhões de dólares na economia todo mês. E isso pode fazer com que... Qual é o objetivo deles com isso? Dá menos dinheiro, injeta menos dinheiro na economia e isso faz com que tenha menos dinheiro em circulação do que o esperado e a inflação caia. A inflação caindo dá mais estabilidade para a economia por lá. Esse é o objetivo. Só que os investidores estão acostumados com esse dinheiro farto, com essa injeção de dinheiro na economia. Daqui a pouco eles podem ter uma percepção de risco maior e começar a vender ações e as ações americanas podem começar a desabar. Não só por conta do programa de estímulo, mas também por conta das 3 altas na taxa de juros que eles já esperam fazer em 2022. Quando eleva a taxa de juros nos Estados Unidos, é diferente de quando eleva a taxa de juros aqui no Brasil. Quando eleva a taxa de juros aqui no Brasil, o investidor estrangeiro não fica olhando, Brasil está em crise, a taxa Selic está na lua, o país está em crise, está remando, tem a questão em outubro de 2022, vou investir em renda fixa lá. É óbvio que não, o investidor estrangeiro ele tem cérebro, ele não vai fazer isso, sendo que ele pode deixar o seu dinheiro num país muito mais estável, com muito menos taxa, muito menos tributação, ele não vai fazer isso. O investidor estrangeiro, quando ele olha para os juros nos Estados Unidos subindo, mesmo que suba de 0 para 1,5% para 2%, ele vai pensar, poxa, existe um problema econômico nos Estados Unidos. Mas é inegável que a economia menos problemática é os Estados Unidos. A mais forte é os Estados Unidos. Então, esse aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos pode fazer com que o fluxo de dinheiro vá para lá. O investidor estrangeiro, ele faz o quê? Ele deixa de investir em ações, tanto nos Estados Unidos quanto em qualquer outro canto do mundo, e vai investir em títulos públicos americanos, nos treasuries. Ele vai investir no tesouro americano. Tá? Então isso aqui é um cenário que nos mostra uma possibilidade de um fim do ciclo de alta das ações americanas. Tá? Vai parar essa farra do dinheiro farto, da injeção de dinheiro na economia, e vai aumentar a taxa de juros por lá. Aumentando a taxa de juros por lá, piora o cenário para as ações, assim como piora o cenário para as ações aqui no Brasil, quando a taxa Selic se eleva. Isso a gente está vendo nos Estados Unidos. Na Alemanha, a gente está pegando várias partes do mundo diferente. China, grande problema. Estados Unidos, grande problema. Alemanha, economia mais forte, mais pujante da Europa. Inflação na Alemanha é a mais alta em 29 anos, desde 1990. Então, quando a gente olha para qualquer canto do mundo, o que a gente vê? Que, basicamente, existe uma bolha de liquidez no mundo, existe muito dinheiro farto, existe muita injeção de dinheiro artificial no mundo inteiro. Banco Central Europeu, Banco Central do Japão, acabei não pegando dados do Japão aqui, mas Banco Central Europeu também injetou 8 trilhões de euros, é até mais dinheiro que 8 trilhões de dólares, desde 2008. Banco Central americano está injetando quase 9 trilhões de dólares na economia. Banco Central do Japão injetou muito dinheiro na economia também. Se as taxas de juros, se a inflação está alta ao redor do mundo, as taxas de juros elas se elevam ao redor do mundo. Aqueles países desenvolvidos com taxas de juros maiores, eles atraem o fluxo do dinheiro. E para onde o dinheiro vai é aquilo que se valoriza, tá? Não vai se valorizar o título público americano. Mas, entendendo esse contexto, você vai entender o que eu vou te explicar a partir de agora. O que define a cotação do dólar aqui no Brasil? Você viu que eu te mostrei ali entre 2008 e 2016, as ações despencando aqui no Brasil e o dólar... Ações caindo 45, o dólar subindo 144. Por que aquilo aconteceu? Porque, num cenário de crise aqui no Brasil, os investidores estrangeiros, eles tiram seus dólares aqui do Brasil e vão investir em outro canto. Não importa se vai ser nos Estados Unidos, se vai ser no Zimbábue, se vai ser na Alemanha, se vai ser na China, não importa.
Importa é que tem uma crise no Brasil, eu não tenho como me proteger da crise no Brasil, meu dinheiro já está em dólar, eu não posso investir em dólar. Não tem o que fazer. Então ele tem que sair daqui e investir em outro lugar. O que define o aumento ou da cotação do dólar é a saída de dólares do país. O que define a queda na cotação do dólar é a entrada de dólares no país. Quando a taxa de juros nos Estados Unidos está maior, a atração de investidores é maior por lá. Eles ficam mais atraídos por investir nos Estados Unidos, na renda fixa americana, mesmo rendendo a 2%, a 1,5%. O investidor estrangeiro prefere 1,5% dos Estados Unidos do que 10% do Brasil. Essa é a realidade, porque a economia é muito mais forte, embora esteja em maus lençóis também. Isso faz com que o dólar saia do Brasil. Dólar saindo do Brasil, a gente pode ver, e olha como tudo está ligado, o dólar ainda mais alto. O dólar a R$6, o dólar a R$7, o dólar a R$8. Agora vamos linkar as coisas. E aí o dólar voa, tá? Por isso que é interessante para quem quer lucrar nas altas quedas da bolsa, sempre ter investimento em dólar. Se o dólar sobe pra caramba, o que acontece? Alimenta um ciclo negativo. Dólar subindo mais, preço das matérias-primas sobe ainda mais, inflação no Brasil sobe ainda mais, taxa Selic sobe ainda mais e a crise intensifica por aqui. Crise intensifica por aqui, dólar sai mais e assim a gente vai até chegar um momento em que a gente tem o ponto de inflexão que a gente nunca vai saber exatamente quando é esse ponto de inflexão. Quando eu te falo sobre tudo isso, talvez você esteja pensando agora, Vinícius, não vou investir em ações. Bolsa de Valores acabou, Bolsa de Valores morreu. Tem uma galera falando isso, tem uns lunáticos malucos falando isso, né? Bolsa de Valores morreu, acabou a era da Bolsa de Valores. E eu te digo, calma. Por quê? Olha só. Tudo que eu te falei aqui é um cenário extremamente possível. É o cenário que vem acontecendo no último ano, que eu comentei sobre isso no início de 2021, que poderia acontecer, está acontecendo, só que não quer dizer que vai continuar acontecendo. Pode parar de acontecer. Embora seja assim o mais provável, eu não invisto com base nisso. Eu sempre invisto com base em possibilidades. Primeira coisa que eu falei aqui. Possibilidade, a probabilidade é a prima pobre da possibilidade. A inflação veio um pouco abaixo do esperado em novembro. Será que a inflação não vai acalmar? Será que essa transferência no IGPM, que eu comentei mais cedo, não vai acontecer? E ao invés de o IPCA subir mais do que o esperado, o IGPM não vai ser menor que o esperado e o IPCA vai ficar bonitinho no lugar dele? Será que essa crise não vai arrefecer? Será que a taxa Selic já não subiu bastante? Será que esse patamar de dólar os investidores estrangeiros não vão achar atrativo investir aqui no Brasil? Entende uma coisa, você pode olhar para o cenário e achar que ele é o mais provável do mundo, você pode investir com base nele, você vai ser uma criança tentando prever o futuro. Tá errado. Para mim, em 2015 a China ia entrar em crise. E se eu investisse com base em probabilidade, eu não teria investido em ações desde lá. E eu teria perdido toda a alta que as ações tiveram de 200% em média de 2016 a 2019. Pode ser que a inflação aumente mais devagar, pode ser que a inflação diminua, os juros podem, talvez, se a inflação subir menos, os juros podem nem chegar a 11,75, tudo pode acontecer. Então você tem que estar pronto para ambos os cenários. O importante é você entender o cenário que a gente está, que não é um cenário de certeza, é um cenário de incerteza extrema, como sempre é, mas pelo menos essa certeza agora a gente consegue enxergar. Outubro de 2022 a gente tem um evento importante que todos os investidores, principalmente estrangeiros, ficam de olho. Então você tem que ter, primeira coisa, noção de que investir só em renda fixa não dá. Não dá. A poupança está rendendo 0,5% ao mês mais a TR. Vai dar 6% ao ano, 7% ao ano. É uma mixaria. Poxa, vou investir no Tesouro Direto. Tá. Vai lá investir no Tesouro Selic. Só no Tesouro Selic, por exemplo. De forma líquida, já pagando os impostos, num cenário muito ruim para a economia, o teu dinheiro vai render 10% ao ano. Se a inflação está 7, 8, 10, não adianta nada. Você não está ganhando dinheiro de forma real. Você está ganhando uma mixaria, muito pouco. Então, algo é certo. Você precisa investir na bolsa. Não é uma questão de opção, não é uma questão de preferência. É uma verdade universal. Você precisa investir na bolsa se quiser realmente acelerar a tua jornada de multiplicação de patrimônio. Agora, você tem que ter humildade a investir. Você tem que entender que você não sabe o que vai acontecer no futuro, embora você consiga enxergar o mais provável.
Pode ser que o mais provável não aconteça. Como o que era mais provável na minha cabeça para 2015 era que a China ia entrar em crise. E meu amigo, minha amiga, quando a China entrar em crise, segura na cadeira, porque vai cair até o telhado. Então, e o dólar você vai ver a R$20. Mas olha só, você não pode investir com base em previsão. Você tem que entender os cenários, investir para conseguir ter rentabilidade em qualquer cenário. Por quê? Olha só, olha para essa imagem. E talvez você já tenha visto. E eu quero que você veja 20 vezes no mínimo enquanto você acompanha meus conteúdos. No mínimo 20 vezes. Você tem que ter isso aqui claro na tua mente. Warren Buffett, maior investidor de todos os tempos, afirma: regra número 1 para um investidor: nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Vinícius, o que isso significa? Seguinte, se você vem aqui, ó, e perde, olha só, aqui em cima, se você vem aqui e perde 50% do teu dinheiro, você foi lá, começou a investir em 2008 e as ações caíram 50%. Quanto que você tem que valorizar o teu dinheiro para voltar para o 0 a 0? 100%. Quando você perde um pouco, você tem que valorizar muito mais para voltar para o mesmo lugar. Pensa no seguinte, você foi lá e investiu R$1.000. Número, não te apega ao número, tá? R$1.000 só para ficar fácil de eu fazer a conta aqui. E aí você passou por uma queda de 50%, agora você tem R$500. Se você valorizar o teu dinheiro de volta em 50%, saindo de 500 você chega em R$750, não em R$1.000. Ou seja, quando você perde 50%, tem que valorizar 100%. Se a gente pegar a rentabilidade média da bolsa, que tem empresa boa, empresa ruim, que você está investindo só em ações, está perdendo dinheiro em vários momentos, você vai ter uma rentabilidade média na casa de 10% ao ano, tá? No longuíssimo prazo, no intervalo de 20 anos aí. Se for menos tempo, pode ser bem menos, tá? Quanto tempo levaria, tendo uma rentabilidade de 10% ao ano, para você, depois de uma queda de 50%, ter uma valorização de 100% e empatar, não é ganhar dinheiro, e empatar, voltar para o 0 a 0, levaria 7,3 anos. Foi mais ou menos o que levou depois ali da queda de 2008. Então, primeira coisa que você tem que pensar é em não perder dinheiro, porque quando você perde um pouco, você tem que rentabilizar muito mais. Então você tem que amortecer isso. Você tem que se blindar de quedas significativas. E se você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, o cenário é ainda melhor para você. Mas tenha humildade ao investir. Quando você vai investir, você tem que pensar: eu estou indo para a guerra. E quando você vai para a guerra, basicamente você não leva uma pistola só. Você não leva só um fuzil. Não adianta nada você ter um fuzil se surge alguém com uma pistola 10 metros de ti. Se surge alguém com uma faca 5 metros de ti. Não dá tempo de você pegar o fuzil e... Você tem que ir com fuzil, você tem que ir com pistola, você tem que ir com uma faca, você tem que ir com uma granada, uma para cada ambiente, de forma que você consiga sobreviver àquele cenário, de forma que você não perca uma perna. Então investir é a mesma coisa que ir para a guerra. Como que é a guerra dos investimentos? A guerra dos investimentos é quando você combina essa beleza magnífica que a gente tem à nossa disposição, que são as ações e as anti-ações. Então, olha para esse cenário, 2008 a 2016. Cenário horrível para as ações. Caíram 45%. Só que se eu tenho duas anti-ações, imagina a preocupação do investidor que tinha dólar e ouro nesses períodos. Com um subindo 140 e poucos por cento e o outro subindo mais de 200%. Imagina a preocupação, imagina a dor que ele tinha. Meu Deus, minhas ações estão desvalorizando 45%. Ele tem outros investimentos se valorizando muito mais. E lembra, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. No curto prazo é o andar do bêbado. No curto prazo eu não te prometo nada. Quem te promete alguma coisa no curto prazo é um charlatão, pilantra, maldito, que só me dá mais trabalho. Porque vem as pessoas perdendo dinheiro no meu direct dizendo pá, e eu faço isso com muito amor. Só que é triste as pessoas perdendo 10 anos de trabalho por causa de um picareta maldito. Então, olha só, tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. Quando as ações sobem, a recíproca é verdadeira. Vamos pegar um período de alta para as ações? Olha aqui, enquanto as ações estavam se valorizando 600%, o ouro tem uma dinâmica própria dele, ele estava se valorizando 105%, mas é uma anti-ação para os momentos de crise, e o dólar estava caindo 50%. Quem que tem dor em perder 50% do lado e ganhar 600% do outro? Quem não tem cérebro. 2020 para frente,
É curto prazo, não gosto de analisar isso, mas eu quero curar vocês, os São Tomés que estão me assistindo agora, tá? Eu gosto sempre de fazer uma análise de pelo menos 5 anos, tá? Mas vocês que são São Tomés, vocês estão duvidando, olha a dinâmica anti-ações se valorizando 50%, 37%, enquanto as ações estão caindo 8%. Ah, Vinícius, mas nesse mês, mas nesse ano, para de olhar para o curto prazo, meu Deus do céu. Por que você está investindo na bolsa? Explica. Quando você tem isso, eu estou te mostrando só a exposição inicial, não estou te falando mais nada. Estou te mostrando a rentabilidade ridícula do índice Bovespa, que você pode ter uma rentabilidade muito maior, porque aqui dentro tem empresa quebrando, empresa indo à falência. Selecionando direito, diversificando direito, usando as outras técnicas do método, poxa, você pode ter um resultado muito melhor. Agora, quando você tem ações e anti-ações, você não tem com o que se preocupar. Você está pronto para esse cenário ruim, se acontecer na economia, e você vai estar pronto também se o cenário for melhor do que aquele que você espera. Quando você investe, respeitando os princípios do método investidor sempre em alta, você não é um investidor de esperança. Aquela pessoa que vive uma vida horrível e dolorosa, dela fica sempre, investe lá e fica pensando assim, ó, meu Deus, será que já subiu? Aí pega o celular, vamos ver aqui a cotação. Será que já subiu? Aí olha toda semana, aí olha todo mês. Caraca! Você investe e fica rezando ou torcendo para que a realidade se adeque à tua expectativa. Só que a realidade não está nem aí para tua opinião. E eu preciso te dizer uma coisa, você é muito menos inteligente do que você acha que é. E eu também sou. Por isso que eu não invisto com base nas minhas projeções. Se fosse para investir com base nas minhas projeções, 2015, China, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro. Entende? Quem achou que 2021 ia ser maravilhoso para as ações, tá se lascando. Quem não tem anti-ações, está muito pior do que quem tem anti-ações. Entende? Então, um grande resumo da nossa live aqui, gente. As coisas em 2022 têm tudo para irem mal. Essa é a verdade. As coisas, eu digo, economia e ações. Mas pode ser que não vão. Pode ser que a inflação mude essa trajetória. Pode ser que não intensifique. Pode ser que nos Estados Unidos não tenham barata voa. Pode ser que não eleve tanto a taxa de juros por lá. Eleve uma vez só, porque a inflação vai dar uma reduzida. Tudo pode acontecer. A diferença do investidor preparado é... A diferença é o seguinte, nas crises o dinheiro flui das mãos dos despreparados para os preparados. Enquanto a maioria das pessoas está focando o que será que vai acontecer com esse meu investimento, onde que eu invisto, no que está subindo, o que não está, o que deve subir, você precisa se preocupar com o quê? O que acontece com o teu dinheiro em cada cenário e está pronto para todos os cenários. Entendendo o contexto, traça as possibilidades e se prepara para todos. Isso é o que o investidor sempre em alta faz. Se você quiser fazer diferente, está tudo bem, vai com fé. Você vai precisar de sorte, e eu te desejo sorte. Agora, se você quer ter a previsibilidade de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, não ter que ficar escravo, de ficar toda hora olhando notícia, olhando gráfico, será que vai subir, será que não vai, tendo que estar sempre se atualizando, achando que você está fazendo alguma coisa que vai te dar vantagem, porque todo mundo tem acesso às mesmas informações que você. E você ficar torcendo para ganhar dinheiro. Sempre nervoso, preocupado, ansioso, pelo amor de Deus, que idade você tem? Se você quer previsibilidade, se você quer lucrar nas altas quedas da bolsa, você tem que olhar para o cenário, entender o cenário e se preparar para o cenário. Para todos os cenários que podem vir. Você nunca vai saber o momento da inversão. Pode ser que a taxa Selic pare de subir, comece a cair antes, a queda seja mais alongada. Gente, pode ser que em outubro de 2022, quem governe o país vai ser outra pessoa que a gente nem sabe quem é. Tanta coisa pode acontecer. Se eu pudesse te dar uma dica, seria sempre tenha humildade ao investir. Te belisca. Porque quando você lida com o teu dinheiro, você está lidando com o teu futuro, com o futuro da tua família. Você não está brincando. Ou pelo menos você não deveria estar brincando. Você está lidando com sei lá quantos anos do seu trabalho que você foi lá, poupou e acumulou dinheiro. Você vai jogar isso fora. Entende? Então, se prepara para todos os cenários e pronto. Mas saiba que pode piorar muito. Mas não leva em consideração que só pode piorar. Sabe que pode piorar, pode melhorar, entenda o contexto e se expõe para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. É assim que o investidor sempre em alta faz e vai investir em 2022. Certo, gente? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo realmente te ajudou, clique em curtir aqui embaixo, clique em gostei, em coraçãozinho,
o que for, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas, não deixe essa mensagem morrer aqui, muita gente vai perder dinheiro em 2022. É fato, todo ano é assim que acontece. Faz com que menos pessoas percam, principalmente as pessoas próximas a você, que entendam esse cenário e invistam para que consigam lucrar independente da direção da bolsa. Combinado? Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.